Olá, minha gente, um grande abraço. Nós estamos chegando nesta terça-feira com mais um Horizonte do Esporte, o seu programa de todas as noites aqui na televisão. E lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, hein? Tá bom? É só nos acompanhar no Facebook, no YouTube, enfim. O Aelton, quando não pode vir aqui, ele tá ligadinho. O meu prefeito Otônio lá em Florestal sempre nos acompanha ao vivo. Bom, a gente vai falar muito rapidinho do América joga hoje. O Atlético perdeu mais uma ontem lá pro Avaí. E hoje estou recebendo um convidado aqui que eu conheço já há muitos anos, que é o Francisco Adolfo Ferreira. Eu chamo de Chico na intimidade, porque convivemos lá no Cruzeiro. Esse caboclo, ele é profundo conhecedor da coisa. É do do Centro de Excelência em Performance de Futebol. Já trabalhou em vários times, a gente vai falar tudo isso. Vamos para a vinheta e já voltamos com a presença de Carlos Cruz, do Aelton Aleixo. Não tem nada de parentesco com Éder Aleixo, mas está na área. E o Chico, nós vamos abordar muita coisa. Tem manifestação pacífica amanhã, hein? Pacífica. Os caras do bem fazem as coisas do bem. Vamos para a vinheta e já voltamos. Bom, inicialmente eu cumprimento o convidado, Francisco Adolfo Ferreira, grande Chico. O livro do Chico é espetacular, já li, reli. Muito bom, viu? Muito bom. Alegria recebê-lo aqui nesta terça-feira. Um abraço, boa noite. Prazer é meu, Ramon, e estou sempre aí disponível, sempre que for necessário. E chateado como eu tô e muita gente tá. Meu caro Aelton Aleixo, tudo bem, meu amigo? Tá com a camisa mais bonita do que nunca. Que coisa é essa? Olha só a camisa do homem. Vamos ficar velho, dá pra mim, se tá gordinho igual eu. Bonito, hein? Azulona, só que o seu Verdão joga hoje, hein? Pois é, daqui a pouco tem mais uma vitória aí pro currículo americano. Boa noite, Ramon, Carlinhos, Francisco, todos do estúdio. Pra você de casa. Vamos tocar a bola, né? E ele sempre presente, o capitão desse time aqui, Carlos Cruz. Apesar de trânsito, apesar de uma porção de coisa, obstáculo, você tá na área. Boa noite. Sempre. Boa noite, meu líder. Chico, satisfação em revê-lo, meu amigo. Prazer é meu. Bom. Aelton, a galera de casa. Vamos lá. Gente, eu tenho muita prosa para levar com o Chico aqui. Eu quero que ele exponha seu ponto de vista. Ele vai falar dessa revolta que está geral. Recebi uma carta aqui de uma senhora do Padre Eustáquio. Me deu o maior prazer. Estava lá, 89 anos. Ela está, segundo ela, na esperança de ver o centenário do Cruzeiro, mas com a diretoria que está aí, ela está desanimada. Ela escreve aqui, aos seus 89 anos, mora no Padre Eustáquio. Eu vou ler Dona Palestrina. Dona Palestrina é o nome dela. Vê se pode, e assiste todas as noites o programa. Gente, nós temos que pincelar. Não está tendo muito o que falar de Atlético, a verdade é essa. Cada jogo do Atlético que eu vejo, cada vez que eu vejo o treinador do Atlético falar, me dá um sono. Ele está parecendo Oswaldo Oliveira para dar entrevista. Porque o jogo foi bom. Eu não aguento isso, cara. Mas tem que falar. Perdeu 2-1, quebrou a invencibilidade de 11 anos, que não ganhava. 1-0. Onde é que eu tô com 2-1? É porque era para ser 3, eu tô até botando um gol para o Atlético. O placar normal, moral, era 3-0. Pênalti perdido, aquele gol que o cara perdeu, meu Deus do céu. E o Atlético não jogou nada, Carlos Cruz. Mais uma vez, um fracasso, 6ª derrota no campeonato. Pois é, eu faço um recorte aqui, há uns meses atrás, um mês e meio atrás, que eu dizia, olha, o Atlético está vivendo de vitórias efêmeras, porque o time não vem jogando bem, vem conseguindo resultados, isso é um perigo, porque o Atlético passa a viver do alto engano. E isso se perpetuou, e o resultado está aí, já com a imagem do jogo aí. Realmente um jogo de baixíssima qualidade, né, de qualidade total, né? Só dizer que teve alguns momentos ruins, não, o jogo foi péssimo, tecnicamente, para uma equipe profissional do nível do Atlético. O Avaí, todos nós já conhecemos a trajetória do Avaí, o sobe e desce dele na Série A, então foi sofrível o jogo. E o Atlético, como você bem disse, ele não joga nada há 7 partidas, né? Há 7 partidas. Viveu a consequência aí de uma equipe, claro, né? Aí o pênalti, claro, né, do Leonardo Silva, que tá realmente muito abaixo também do que o Atlético precisa, e a defesa do Cleiton. É uma boa defesa do Cleiton.
Que evitou um vexame maior. Bom, e com um detalhe, né? O Avaí ganha com essa vitória de ontem, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Primeira vitória. Em 20 rodadas, a primeira vitória justamente em cima do Atlético. Aelton, e em casa, é natural. Aelton, que coisa horrível, hein? A noite para o Atlético na ressacada realmente foi muito ruim. Todo o time do Atlético ontem, a gente não pode ali, para te falar a verdade, livrar a cara de quase ninguém naquele jogo de ontem. Infelizmente o Leonardo Silva, abaixo da crítica, né? Não falhou apenas no pênalti, diretor, né? Isso, não foi apenas no pênalti que, para um zagueiro da envergadura do Leonardo Silva, aquele pênalti foi 40 infantil, anos de bola, né? Na cara do juiz, agarrando, dando um mata-leão ali no jogador. Foi uma coisa abaixo da crítica. E não foi só essa falha do Leonardo Silva, outras ele cometeu e todo o time do Atlético ontem falhando, inclusive o próprio treinador Thiago Largue. Né? Aliás, Rodrigo Santana, que falhou também, assim como o Thiago Largue havia falhado no ano passado. E no ano passado, nesse mesmo período, a gente estava falando isso aqui. Né? O treinador, às vezes, com um pouco de inexperiência e cometendo erros. E o Rodrigo Santana está fazendo a mesma coisa. Parece que ele está um pouquinho sem o domínio do time. Aquela sintonia que ele havia conseguido após a saída do Levir Coupe, parece que ela se perdeu. O time vem jogando mal, o time está sem força na frente no ataque e agora até a sua defesa, que era boa, agora já está ficando muito ruim. Antes de acionar o Chico, tem uma entrevista do Hever que ele fala, eu já imaginava, eu cheguei a falar alguma coisa, negócio de salário atrasado no Atlético. Não é só o Cruzeiro, o Cruzeiro está vivendo a pior crise da história. Mas o salário estava atrasado, aí eu falei, desconfio que tem alguma coisa errada. Quer ver o Hever falar para vocês verem? E aí, vê se tem justificação. Fala, Hever. Realmente tem sim algumas pendências, mas a gente tem tanta intimidade com diretoria, jogador e diretoria, que isso foi muito claro que poderia acontecer isso ao longo do ano. Ninguém vem se omitindo em relação a essas pendências, muito pelo contrário. O Rui, o presidente, com toda a sua experiência, tem passado aos jogadores, os jogadores têm entendido muito bem essa situação. Acredito que não é só aqui, muitos clubes, principalmente da Série A, passam por momentos complicados e conturbados quando se trata da parte financeira, mas nem por isso nós, atletas, vamos deixar de procurar fazer o nosso melhor, até porque não vai ser isso que vai atrapalhar o nosso rendimento. Tá aí, Carlos Cruz, pelo menos veio a público. Filme repetido, né? O Aelton falou aqui, lembrou do Thiago Largue, lembrou dessa coincidência com o que aconteceu no ano passado. É recorrente, né? O Atlético, você falou do Leonardo Silva, né? Tem 40 anos, uma história no futebol. O absurdo não é ele jogar com 40 anos, o absurdo é o Atlético não ter um jogador com qualidade melhor do que ele para colocar para jogar. O absurdo não é o Rodrigo Santana cometer falhas por ser inexperiente. O absurdo é o Atlético apostar num treinador, depois de ter apostado e se dar mal no outro treinador inexperiente, e estar vivendo a consequência de um treinador experiente. Esses são os absurdos do Atlético, que falam em austeridade, mas só com 3 ou 4 jogadores gastou quase 50 milhões. Jogadores que não dão retorno tecnicamente. Né? Então, se você tem qualidade para contratar, você consegue fazer redução de investimento. Você não tendo, não adianta falar assim, eu não vou entrar em concorrência para contratar o Jorge, lateral esquerdo, que é de seleção. Ele viria para o Atlético, né, na época que ele estava disponível no mercado internacional, pelo salário. O Atlético falou que não ia entrar em concorrência, falou que teria que pagar e o Santos foi lá e contratou o atleta sem investimento, pagando só o salário. Então, são equívocos que a diretoria cometeu no passado e que repete agora. Então, muito mais erros de diretoria do que na própria equipe, porque a equipe é limitada e é isso aí que tem. Eu pergunto para o meu caro amigo, o Francisco Adolfo Ferreira, grande Chico, preparador físico, tive o prazer de conviver com ele no Cruzeiro. Essa questão do salário atrasado, Chico, ela tem... você viu a vida inteira no futebol. Ela traz influência dentro do campo? Pode trazer. Depende muito do grupo, depende muito do ambiente, né? De como que está a situação na tabela. São vários fatores, né, que podem influenciar nisso aí. E a questão salarial, com certeza, pode ser um deles. O jogo de ontem, você por acaso viu Avaí Atlético? Eu vi um pedaço. Joguinho danado, não? Baixa qualidade.
Curto e grosso, eu gosto assim. Mas é verdade. A verdade é essa. E tem um detalhe, se a gente analisar, o Atlético está vivendo uma herança ainda do Alexandre Galo. Jogadores contratados pelo Alexandre Galo e o Rui Costa, atual diretor de futebol, os jogadores que ele trouxe nada somaram. O Carlinhos foi cirúrgico aqui quando ele disse dessa questão da austeridade que era pregada aí pelo Sérgio Sete Câmara, que para o meu ver não aconteceu não. É muito dinheiro mesmo sendo gasto para baixa produção. Vamos dar um exemplo aqui. Carlinhos, quem é o jogador mais importante do Atlético hoje para você? É difícil apontar um. Né? É aquilo que a gente sempre falou, o Atlético não tem esse jogador mais importante hoje. É sempre o que está por vir. Não tem, ele não tem o jogador mais importante. E a torcida fica assim, porque a torcida, infelizmente, e o Carlinhos, o Ramon sempre falam aqui que o slogan do programa é justamente um programa que respeita a sua inteligência, e eu vejo, às vezes, o torcedor um pouco iludido, que fica assim, o Jair vai voltar, o Jair vai chegar e vai resolver. Gente, o Jair é um jogador, ele está ali entre médio para começar a ser bom. O Jair não é e nunca será a solução de Atlético. Nunca. Nunca. Eu tenho que agradecer a Deus de estar jogando no Atlético. O Casares é um jogador que até hoje não resolveu nada para o Atlético. Ele não é o jogador fatal. Então o Atlético hoje, em seu elenco, não tem. O Atlético não tem os jogadores decisivos, jogadores fatais, jogadores que ganham títulos, jogadores que empolgam a torcida. Jogador atleticano, o torcedor atleticano está sendo iludido, infelizmente. Bom, em resumo, passou mais uma derrota, foi feio perder para o Avaí, foi muito feio. O Atlético agora aposta numa grande apresentação nesta quinta-feira, porque uma vitória simples lhe dará o direito de disputar a final, seja lá com o Corinthians, seja lá com o Del Valle. Independente Del Valle. Então, está nas mãos do Atlético. Nas minhas é que não estão. Nem de ninguém aqui. Não está na minha mão. Daqui eu falar. Então, vão ter que colocar o coração no bico da chuteira, mostrar aquela qualidade que vocês não têm com a raça. Que essa é a verdade. Qualidade que não tem tecnicamente com a raça. Porque o time do Atlético é um time mediano. Pela sua tradição, é um time mediano. O lado oposto, que a gente vai chegar nele daqui a pouco, que é o Cruzeiro, que só tem reclamação. O elenco do Cruzeiro, comparando com o do Atlético, é muito melhor, mas a crise financeira, a péssima administração de pessoas altamente incompetentes que estão dirigindo o Cruzeiro, que estão tentando levar o Cruzeiro para o fundo do poço, mas que na fé de Deus não vai levar, o elenco do Cruzeiro hoje, se você analisar jogador por jogador, o elenco do Cruzeiro é melhor que o do Atlético. Mas veja a situação que se encontra. Veja a situação que se encontra. Agora, esse jogo realmente é um jogo que o Atlético tem a condição de salvar aí a lavoura e se conquistar, né, esse título, fazer uma projeção para 2020, né, que aí entra Libertadores e entra outras competições que podem dar ao Atlético uma condição de investimento. A preocupação com essa comissão técnica, com essa diretoria que não sabe contratar, vai montar time para disputar o que ano que vem? Libertadores? Mais uma aí para refletir. Lembrando que a Sul-Americana dá mais de 20 milhões aí. 22 milhões. Né? Mas acho que eu estou preocupado. Ano né? passado ela não valia nada, era considerada segunda divisão, mas enfim, já passou, agora pensar na quinta-feira, porque nós vamos para o intervalo comercial e no retorno o assunto aqui é Cruzeiro Esporte Clube. Lembrando que tem América hoje às 8h30 da noite, o América está no embalo ferrenho contra o Brasil de Pelotas no Independência. Jogo importantíssimo para o América, que está fazendo dele. Quem está dando alegria ao futebol mineiro hoje é o América Futebol Clube. É o América Futebol Clube. Que vive hoje um dia de tristeza, né, com a passagem, com a morte do Marcos Olívio Carvalho. Que foi um bom ex-grande presidente. Intervalo e já voltamos para levar uma prosa aqui com o meu amigo Chico. Vambora!